Boa tarde, colega. Bem-vinda ou bem-vindo a mais um dos meus vídeos. Continuamos na área da cultura organizacional. E desta vez para falar aquilo que também é tradicional nestas coisas, que são os vários modelos, as várias divisões dos tipos das culturas. Vários autores ao longo dos anos se vieram a debruçar sobre isto. O mais conhecido de todos foi o modelo de Harrison, que cruza a formalização elevada com a formalização baixa. A formalização tem muito a ver com a forma como a empresa está estruturada. O facto de uma empresa com uma formalização elevada tem muitos processos, muitos procedimentos, há regras para tudo. Uma formalização baixa há poucas regras, há poucos procedimentos, com a centralização da tomada de decisão. Uma organização com uma centralização elevada, tudo é centralizado, todas as decisões são centralizadas no topo. Uma organização com uma centralização baixa, as decisões são tomadas e são distribuídas ao longo da organização e, portanto, há pouca centralização. Quando cruzamos estes dois aspectos, e estamos a falar, volto a dizer, do modelo de Harrison, que é um modelo relativamente antigo, nós temos 4 grandes tipos de cultura. A formalização elevada com a centralização elevada dá uma cultura de função, uma cultura onde tudo está muito bem estruturado, muito bem organizado e onde o poder está perfeitamente definido para cada uma das funções. E aqui o que é que significa? Significa que se uma pessoa, por exemplo, sai de uma organização, sai a pessoa, mas a função continua lá, é uma cultura de funções, a função continua lá, com um descritivo, e vem uma nova pessoa que volta a fazer exatamente aquilo, e portanto aqui há, digamos, uma menor valorização das pessoas e uma maior valorização da tarefa, uma maior valorização do descritivo da função. Depois temos a cultura da tarefa, que é a formalização elevada e uma centralização baixa. Há muitos processos e muitos procedimentos, mas tudo é distribuído ao longo da organização. Normalmente são organizações que têm muito a ver com processos, têm processos muito bem organizados, muito bem estruturados e, portanto, não é preciso ninguém centralizado, não há necessidade de grandes decisões centralizadas, porque, como está tudo muito bem estruturado e muito bem organizado, processos muito bem definidos, as decisões são tomadas dentro e nos vários níveis da organização. Depois temos uma cultura de poder, centralização a decisão muito centralizada e poucas regras e poucos procedimentos. É uma cultura de poder. Quem manda é quem decide e, portanto, normalmente o poder está no CEO e o CEO não gosta muito de regras, nem muito de procedimentos. E depois temos uma cultura que se chama cultura atomista, e que é uma cultura fragmentada e que é naquele tipo de organizações onde há pouca centralização, ou seja, a decisão é tomada ao nível da organização e também não há processos nem procedimentos. Portanto, não há processos, não há procedimentos e, portanto, digamos que há muita... vive-se onde as decisões são tomadas por quem calha e como calha, sem haver grande estruturação dentro disto. Esta última cultura pode parecer negativa, mas não tem nada de negativo. Isto dá uma enorme flexibilidade e uma enorme criatividade às organizações. O mais estranho disto é que este modelo de cultura, que foi feito um modelo de cultura para as organizações propriamente ditas, é também um modelo que já foi aplicado por muitos autores, por exemplo, à Europa. E se nós pensarmos nas diferentes culturas existentes na Europa e as dividirmos em função daquilo que é a formalização da cultura dos vários países da Europa e a centralização dos vários países da Europa, obtemos realmente regiões muito claras. Por exemplo, uma cultura de formalização elevada e de centralização baixa, ou seja, uma cultura de muitos processos, muitos procedimentos e onde não há muita centralização, pelo contrário, as decisões são tomadas ao longo da organização, é uma cultura típica dos países germânicos.
da Alemanha e daqueles países à volta que são influenciados pela cultura alemã. São culturas de processos, é por isso que se diz que as empresas alemãs são muito estruturadas, muito processuais, e diz que a Alemanha é um país de engenheiros, têm esta mentalidade do processo e, portanto, não precisam de ninguém a nível de topo para tomar decisões, pelo contrário, precisam das coisas todas muito bem estruturadas e muito organizadas, ou então não sabem trabalhar nisso. A cultura, por exemplo, quando se cruza a cultura de formalização elevada e com centralização elevada, ou seja, muitos processos e muitos procedimentos, mas também uma hierarquia muito clara dentro da organização, é a cultura tipicamente francesa. A cultura francesa é uma cultura onde ainda hoje existem os barões, os príncipes, os marqueses, existem. Se não existe isto, em termos, existem pelo menos as escolas e determinadas tipos de pessoas para irem para determinado tipo de função têm que estar em determinada escola. Os franceses têm tudo dividido entre os cadres e não cadres. E, portanto, esta estratificação típica dos franceses tem muito a ver com esta cultura de função. Não só está definido o processo, como está definido quem manda naquele processo e a quem é que cabe o poder dentro daquele processo. Os países latinos, pelo contrário, são culturas típicas, e estamos a falar em termos médios, são as chamadas culturas de poder. Os países latinos, normalmente, quem decide é o patrão. E o patrão não gosta de regras. Um patrão não gosta de regras, um patrão gosta de decidir de acordo com aquilo que ele pensa. A pior coisa que podem pôr com um patrão é regras, porque as regras o limitam também a ele. Não é? E, portanto, este tipo de cultura é o tipo de cultura dos países do sul da Europa, de Portugal, de Espanha, de Itália, onde existe uma centralização muito elevada e existe uma formalização muito baixa. No outro quadrante que falta são os países anglo-saxónicos. São países onde não é característico uma centralização muito elevada, pelo contrário, há pouca centralização, o poder está distribuído dentro da organização, mas não está distribuído com a existência de muitos processos e muitos procedimentos. Está muito distribuído em função daquilo que são objetivos, daquilo que são projetos, e, portanto, há aqui uma muito maior flexibilidade, uma muito maior presença do marketing, enquanto, por exemplo, na parte alemã, no quadrante alemão, no quadrante da cultura da tarefa, existem muitos processos, aqui existe muito, enquanto na cultura alemã quem mandam são os engenheiros, na cultura anglo-saxónica quem mandam são os marketeers, são os gestores. É em função dos objetivos. Isso vê-se muitas vezes até no design dos produtos, na forma de atuar das organizações, vê-se muitas vezes estas situações. Este vídeo já vai longo, não era para falar tanto sobre este modelo, mas achei-o interessante e acabei por me perder e fico por aqui. Desejo-vos uma boa semana. Obrigado e até daqui a uma semana.